Nós estamos aqui hoje recebendo a presidente e também a secretária do Conselho Municipal de Crianças com Deficiência. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa fala do ministro, e eu quero começar então falando aqui por ordem, hierárquica, com a presidente do Conselho Municipal. Eu vou falar aqui com a Giane Tenório, que vai conversar com a gente sobre isso, e falar um pouquinho o que ela achou desse depoimento aí do nosso ministro da Educação. Giane, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente no programa. Boa tarde a todos que nos ouvem. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Sebastião do Paraíso repudia a fala do ministro da Educação. Nós temos aí várias nuances na questão da inclusão das pessoas nas escolas. Quando ele coloca de uma forma, entre aspas, que o estudante com deficiência atrapalha a aprendizagem e o desenvolvimento das outras crianças, ele não está respaldado em pesquisas científicas. Se a gente for levar essa fala do ministro a sério, quantos outros estudantes precisariam ser retirados da sala de aula porque também estão atrapalhando? Nós temos questões que envolvem a criança, o adolescente, a juventude, que precisam ser olhadas com um olhar realmente da ciência, e não simplesmente do achismo no sentido de política, no sentido de politicagem. Nós temos uma política pública, que ela é de 2008, que já diz que toda escola deveria ter uma sala de recurso, que não é sala de aula, que não é tirar o aluno da convivência com os seus pares, mas essa implementação da legislação de 2008 não aconteceu em muitos municípios. Então, o que nós temos? Uma fala que, em pleno século XXI, ela segrega, ela abre espaço para que a gente separe as pessoas por coeficiente intelectual. Os que aprendem vão ficar aqui nessa escola, os que atrapalham vão ficar em outro espaço. E na sociedade não é assim. Nós somos pessoas, enquanto pessoas temos habilidades. Então, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, na sua grande maioria, não achou que essa fala é de acordo com o ministro de Educação. Eu, enquanto ministro de Educação, tenho que olhar para a realidade das minhas escolas, verificar as fragilidades, investir na capacitação dos professores, das escolas, reformar os espaços, ampliar. Ele coloca que está criando sala de recurso. Isso já está na política de 2008. E o que ele está criando não é sala de recurso. Ele está querendo criar salas para se separar as crianças das outras. Deficiência não contamina, não se transmite para o coleguinha. É um crescimento poder conviver com as diferenças. É diferente, por exemplo, quando a gente fala de algumas questões de caráter, de corrupção, de vícios, que de repente, se eu estiver convivendo com o outro, eu posso ser aliciado. Uma criança com deficiência intelectual, ela não transmite para o seu amigo deficiência intelectual. Nós somos apenas diferentes, mas nós somos pessoas. E nós sabemos que é na convivência que as nossas crianças vão desenvolver mais e melhor. Por isso que o Conselho Municipal não achou que a fala condiz com a fala de ministro no porte que ele está ocupando do cargo. Muito bem colocado, muito bem colocado. Deixa eu ouvir também aqui a Elaine, que é conselheira também, ela é a segunda secretária do Conselho. Elaine, como é que você também analisou, essa fala? E parece que já está tendo alguma movimentação na Câmara também para alguma votação em relação a esse tipo de inclusão, esse tipo de problema que vocês têm lutado tanto aí por essa inclusão do aluno deficiente em salas de aula. Como é que você vê esse pronunciamento? Boa tarde, Elaine.
Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos que estão assistindo a TV nesse momento ou que vão assistir mais tarde. E eu venho em nome do Conselho e também em nome de mãe, né? Que eu sou mãe de uma criança com autismo. E a minha criança, ela estuda numa escola regular. Ela faz o acompanhamento na escola comum. Então, assim, eu sou muito contra a fala do ministro, até porque eu sinto na pele a questão da inclusão. E quando o ministro se refere à diretora com deficiência, aos filhos do pessoal do MEC, até ontem, inclusive, eu estava assistindo algumas partes, né, dos debates, e são pessoas assim que hoje já têm 30 anos, 40, ou seja, a história que eles estão colocando para separar as crianças, eles estão fazendo uma comparação há muitos anos atrás. Hoje a gente vive uma outra realidade. Né? Hoje a gente já tem professores capacitados, tem professor de apoio, tem as salas recursos que já atendem as crianças. Então, assim, é uma realidade diferente. A que a gente vive hoje, com aquela lá de trás, que simplesmente colocavam as crianças na escola e deixavam lá. Né? E assim, eu falo como mãe mesmo, falo como profissional de apoio, que eu atuo na equipe de AEA também aqui da cidade. E jamais eu vi as crianças que a gente atende na rede municipal, como monitora de apoio, atrapalhar o desenvolvimento na sala de aula. Não tem escola que o índice, eu não sei como que chama o índice, que eles fazem para ver o aproveitamento, o desenvolvimento das crianças. Não tem escola, não tem sala de aula que fala que aquela determinada sala de aula, o índice de desenvolvimento foi baixo, porque havia uma criança especial na sala. Porque é assim que fala, né? Uma criança especial. Não tem. Isso não acontece. Então, assim, o ministro está usando uma fala, né, capacitista, preconceituosa, quando ele diz que pessoas com deficiência atrapalham o desenvolvimento de outras pessoas. E fazendo essa comparação muitos anos atrás. Eu acho que, primeiramente, ele deveria fazer comparação do tempo que a gente está indo, que a gente vive hoje, né, ao invés de comparar lá atrás. Então, assim, eu acredito que ele já está pecando a fala dele nesse ponto. Eu sou muito a favor da inclusão, sim. As crianças desenvolvem muito. De repente, a criança, por exemplo, o autismo mesmo, eles tendem a ser antissocial, né? A ficar mais no canto. Na escola comum, eles têm colegas da idade deles. Então, são crianças com crianças. Eles vão brincar, eles vão brigar, né? Vai dividir brinquedo. Isso, para eles, é desenvolvimento. É estímulo, coisa que talvez numa sala separada ele não vai ter. Porque, de repente, coloca a minha filha onde todo mundo faz a mesma coisa que ela. Né? Todo mundo fica num cantinho, porque é característica dela. Ou todo mundo tem movimento estereotipado. Ela vai desenvolver em quê? Ela não tem uma outra vivência para ela comparar o que ela vive com uma outra realidade. Então, ou ela vai continuar do jeito que ela é mesmo, com todas as deficiências ali, estabilizar, ou, de repente, ela vai adquirir, né, outros traços, outras características, talvez que ainda vai comprometer mais ainda a questão dela. Então, assim, tem que, sim, fazer uma avaliação, tem que ver essa questão, como a Giane colocou, a questão científica, né? E outra, se não fosse uma coisa boa, ótima, né? Não é uma criação nossa aqui do Brasil, nossa, do nosso município. Isso é mundo, né, Tomás? Uhum. Se fosse uma coisa ruim, viria lá da ONU, assim, viria dos grandes, né? Para a gente retroceder. E não é só o Brasil que está andando na contramão. Quer dizer, em vez de pedir a inclusão, eles estão fazendo a exclusão, né, das crianças desse mundo. Essa questão da escola não é nem somente a inclusão, né? Porque a gente vê que a fala do ministro mesmo, ele está comparando os universitários, né? Quando ele diz que bobeira fazer FIES, ProUni. Eu vi uma matéria outro dia que ele disse que os meninos, ele falou assim, os meninos entram no FIES, estuda e quando sai, não tem como ele pagar o FIES, ainda fica endividado, porque não tem emprego. Que isso é uma bobeira, é uma perda de tempo. Agora, se um ministro da educação não quer que a educação do país flua, não tem outra coisa, a não ser a gente repudiar a fala dele, totalmente. Realmente foi uma felicidade muito grande, né, do ministro nessa fala. O que está se fazendo? Tem alguma coisa em Brasília, por exemplo, os deputados estão mexendo, estão tentando se fazer alguma coisa para mudar esse tipo de coisa, para combater
as atitudes que o ministro tem tomado em relação a essa fala dele? Bom, em relação à fala propriamente dita do ministro, nós temos várias notas de repúdio de entidades, de pais, de pessoas com deficiência. Em relação ao decreto 10.502, que é o decreto do ministro do atual governo, que eles estão defendendo, esse decreto deveria entrar em vigor em 2020. As entidades, as famílias, OAB, vários ministérios públicos entraram com uma ação de inconstitucionalidade, exatamente para enxergar nas entrelinhas esse retrocesso, onde você coloca que algumas crianças podem conviver e outras não. Tem um trecho da entrevista que ele coloca que é impossível conviver com estas pessoas. Gente, a palavra impossível conviver com uma pessoa, são todos filhos de Deus. Pensa a dor no coração de um pai escutar, é impossível conviver com o seu filho. Essa criança que nasce com deficiência, ela não escolheu nascer com essa deficiência, não é? Então, esse decreto foi suspenso pelo Supremo Tribunal e agora, no dia 23, iniciou ontem e na data de hoje, nós estamos tendo uma audiência pública em Brasília, onde ambas as partes aí estão defendendo o seu ponto de vista. Então, nós temos a fala do Ministério da Educação, todos favoráveis, que se derrube a política de 2008, que é uma política muito voltada ao social, ao empoderamento das pessoas, a dar para o profissional da educação, para os diretores, os gestores, a matrícula dessas crianças, elas vêm dupla no Fundeb, então existe um financiamento vinculado ao Fundeb para garantir ampliação de recursos dentro das escolas. Essa política que estão tentando derrubar, não é? Ela é uma política que visa as classes sociais menos favorecidas. Com o decreto 10.502, você abre um espaço para que instituições privadas sejam financiadas pela verba do Fundeb, em nome de se atender às crianças com deficiência. Nós temos muitas dificuldades, sim, dentro das escolas, o Conselho entende isso, mas não é tirando as nossas crianças que nós vamos resolver essas dificuldades. Nós precisamos investir, não permitir o desvio de verba, que esse dinheiro realmente seja investido. Nós precisamos de espaços nas escolas, nós precisamos reduzir o número de alunos em sala de aula, nós precisamos equipar essas escolas, precisamos da formação para os nossos educadores, sim, melhorar a cada dia. Isso tudo existe uma verba específica. Então, quando nós pensamos na criança com deficiência, nós pensamos na sociedade, nós pensamos no futuro. Nós somos uma sociedade que a gente tem uma história muito curta, 20, 30 anos, essas pessoas com deficiência ficavam totalmente segregadas. Hoje, nós já temos aí 20 anos de política e a gente vê que os investimentos públicos, eles acontecem de forma muito a conta-gotas. Então, muitos lugares do Brasil, a gente não tem nem o transporte acessível para os estudantes chegarem até as escolas. E aí é mais fácil falar, não, vamos tirar as crianças da escola porque elas estão atrapalhando. O Conselho Municipal e muitas famílias, Conselho de Educação do Brasil, as entidades que defendem a pessoa, o ser humano, repudiou a fala do ministro. Nós dizemos não ao decreto 10.502. Achamos, sim, que precisamos discutir políticas públicas e implementar, mas não é separando, segregando as pessoas. E também, aqui na nossa cidade, nós estivemos ontem conversando com os vereadores, pedindo apoio junto aos parlamentares que estão em Brasília, porque isso também passa por... Também não, né? Todas as leis que a gente tem dependem da votação, da assinatura deles. Então, que os deputados estaduais, federais, os senadores
todo esse grupo que recebeu o nosso voto. Cada pai que tem um filho com deficiência votou em alguém. E neste momento nós fazemos assim, juntamos nossa voz com a voz do Brasil, de muitas crianças e adolescentes e jovens, pedindo que os nossos poderes legislativo, executivo e judiciário dê o voto a favor da vida da pessoa humana. Que nós possamos aprender com as diferenças e não excluir os diferentes. Tirar as nossas crianças da alegria de conviver com outras crianças. Muito bem. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Muito bem explicado, muito bem exposto, né, a situação e as condições de vocês. E a gente fica muito contente. O programa está aberto a vocês, continuamos à disposição. Qualquer comunicado, conte com a líder, conte com a gente.